Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Nós estaremos falando, como eu prometi no vídeo passado lá do Barack Obama, nós estaremos falando sobre C.J. Tudor e o seu O Que Aconteceu com Annie, o segundo livro dela. Ela já está com 4 livros, ela tem O Homem de Giz, que foi um livro que estourou no mercado. Logo depois, O Que Aconteceu com Annie. Aí ela fez As Outras Pessoas, um ano atrás do outro, 2019, ou 2018, 2019 e 2020, mais ou menos isso, né? As Outras Pessoas. E por fim agora, The Burning Girls, ou As Garotas em Chamas, que para o título não tem nada a ver com o conteúdo do livro. Esse livro eu ainda não tenho. Todas essas capas, todas elas pretas, escuras. O quarto livro já não, uma capa clara. Eu ainda não tive com ele na mão. A Intrínseca já está jogando ele no mercado. Se você da Intrínseca quiser me dar um, eu não fico triste não. Nós estamos falando de uma britânica muito capaz naquilo que ela faz. Uma menina que vem crescendo demais. Ela mora, né, ela é daquela área de Nottinghamshire, e ela acaba, que é bem no meio mesmo da Inglaterra, e ela, nos 2 livros que eu li, principalmente nesse segundo, o local de base é justamente aonde ela morava. Alguns exemplos para quem leu O Homem de Giz. Eu vou dar a minha consideração. Todos os 2 livros são muito bons. Eu tenho um carinho especial pelo Homem de Giz por conta de se remeter à década de 80. E eu gosto muito do Homem de Giz, aquela primeira parte do livro, uma situação que acontece no parque de diversão. Eu não vou dizer para vocês o que foi, mas foi uma das coisas mais impactantes, na altura de homens como James Herbert, que escreveu O Luar, escreveu também Os Visitantes na Noite, e o nosso querido Stephen King. 2 grandes gênios que influenciaram muito a vida da C.J. Tudor. Esta passagem no Homem de Giz, se você já não leu esse livro ainda, fale pelo livro todo. Então eu tenho um carinho especial pelo Homem de Giz. A trama do que aconteceu com Annie também é muito interessante. Você não sabe exatamente em que solo você está pisando. O livro começa a partir de uma espécie de crime. Você vai ter 3 suicídios no livro. Você vai ter o sumiço de um rapaz e depois a morte desse rapaz, o Ben, pela sua própria mãe, que é a Júlia, que era professora de da escola central do vilarejo de Anne, ou Anne Hill, vilarejo de Anne ou Anne Hill. Esta morte acaba deixando vaga a pasta da professora de inglês. Então é aí que entra o nosso herói. Não dá para entender o herói, não. Entra um personagem central da história, né? Que é o John Thorne. John Thorne era um cafajeste, alguém que não presta, é um mentiroso, se torna um alcoólatra, tem sérios problemas ligados à questão de jogo, perde 30.000 libras e percebe que a sua única oportunidade de reaver esse dinheiro para pagar ao agiota era voltando à sua cidade natal, o vilarejo de Anne. E ali ela vai fazer descrições muito similares, e ela nesse sentido é espetacular. Quando você acha que o livro está meio rançoso, é porque ela está tentando alinhar toda a ideia e todo o contexto da trama. E ela se repete numa situação muito positiva, da qual a gente percebeu também no Homem de Giz, que é indo ao passado para explicar não apenas o passado, como o presente. Então, esse alinhamento de tempo, ela faz de uma forma muito boa. Eu vou ler agora As Outras Pessoas, eu espero que também seja tão bom quanto esses dois livros. Então, esse tal de Thorne, ele também é um professor de inglês.
e ele volta com a ideia de poder chantagear um dos seus pseudo-amigos. E também aqui se repete, se lá atrás no primeiro livro você tem um grupo de amigos juvenis, 15, 14, 16 anos, aqui também você tem esse grupo. John Thorne, ele tem um problema sério com o Stephen Hurst, que era aquele garotão do bullying, é o cara que bate em Deus e o mundo, mas sabe-se lá por quê, nem ele mesmo entende por quê, acabaram sendo amigos. Tem mais outros 3 personagens que fazem parte desse grupo. A Mary, que vem ser um caso amoroso do Stephen Hurst, vai ser a esposa dele, mas que é um amor guardado do Thorne. E mais outros 2, que é o Chris, e sempre aquele cara que vai... o Chris é um cara idealista, e do lado dele o Slash, que é aquele braço direito do mal, sempre do líder. Então o Slash está ligado ao Stephen Hurst. Esses problemas todos vão acontecendo de uma forma sequencial, mas o que a gente precisa perceber é a entrada do livro. Quando você vai ler o prólogo do livro, o contexto que você imagina que será a obra é completamente diferente, porque ela é uma obra, o contexto é apenas introdutório, com personagens que são pouco usados depois, né? A cidade é uma cidade numa região onde ela sobrevive a partir da economia do carvão, então ela tem minas ali. O próprio pai do Thorne foi um mineiro que depois deixou isso de lado, vai ser um motorista de ônibus local, mas muito deprimido pela vida. Tem a sua mãe, que é uma pessoa carinhosa, próxima deles dois, e a Anne, que é a neném, a menina que vai nascer depois dele, apaixonada por ele. E o Ben, que é o primeiro rapaz, conta-se que foi morto pela Julia, que depois se suicidou, você vai ver isso no prólogo. Ele some, ele era um garoto muito doce, muito bom, e de repente ele some. 2 dias depois ele retorna com um comportamento totalmente diferente, a ponto de, depois que ele é morto pela própria mãe, a polícia identificar um relato da mãe escrevendo o seguinte: ele não era o meu filho. A partir daí o Thorne recebe um e-mail dizendo que aquilo que aconteceu com Anne está acontecendo de novo. Então ele não vai voltar por conta desta situação em si, mas ele vai se utilizar desses pontos todos para retornar, vai falsificar o seu currículo, vai entregar para o diretor da escola, ele é aprovado, começa inclusive a ter uma certa evolução até mesmo com os alunos, mas ao mesmo tempo ele também vai ter problema com o filho do seu antigo amigo, o Stephen Hurst. Eu queria destacar algumas frases do livro que me são muito interessantes. A primeira é uma descrição muito interessante da C.J. Tudor, que acho que eu concordo em gênero e grau. O Facebook é o lugar onde as pessoas sem amigos na vida real mantêm o contato com pessoas das quais jamais gostariam de ser amigas na vida real. Isso é muito legal. O Joe, ele é um cara muito sarcástico. Ele tem todas as respostas na ponta da língua, altamente mentiroso. Mas em alguns momentos você morre de rir com a forma como ele se utiliza e como ele é irônico às vezes nas contraposições de fatos ali, ingressos, né? Porque obviamente vai ter um choque dele com os outros amigos, principalmente com Stephen Hurst, porque ele passa a ser uma pedra no calcanhar desse pessoal todo, né? Pedra no sapato, perdão, ou uma flecha no calcanhar, como você preferia, desse pessoal todo. A grande questão é que a sua irmãzinha também, num certo momento, some e 48 horas depois ela retorna para sua casa, mas ela retorna de forma diferente. E os cenários todos que vão ser descritos, eu não posso estar falando porque senão eu destruo o conteúdo do livro, eles são bastante instigantes, né? Eu li esse livro aqui em 1 dia e meio, né? Eu queria destacar outras frases. É interessante também por
por conta do Joey a partir da pena da CJ Tudor. Achei essa aqui espetacular. A história tem péssimo hábito de se repetir, digo com amargura. Por que a história tem um péssimo hábito de se repetir? É porque da mesma forma que o Ben mudou depois que retornou das minas, ou do lugar onde ele tenha passado, a Anne também muda, né? Então ele está citando aqui situações dolorosas de uma menina que gostava muito dele, uma irmã que gostava muito dele e que passa a ser uma instigante intriga pelo seu próprio sumiço, né? E veja aqui a descrição do próprio Joe a partir dele mesmo, sobre o que ele estava fazendo e sobre a sua pessoa. Olha só. Não tem nada nobre na minha volta. Isso é numa conversa que ele tem com uma amiga que vai ficar muito próximo dele em meio à escola, uma outra professora. Sou um rele jogador, um professor medíocre e um ser humano altamente questionável. Tem uma outra frase que eu separei todas, eu gostei muito. Ele diz o seguinte: jamais confie em uma pessoa cujas estantes estejam abarrotados de livros imaculados. Eu morri de rir quando eu li isso aqui. Ou pior, quem coloca os livros com capas voltadas para fora. Ele aqui começa a falar da hipocrisia de algumas questões que ele começa a ele mesmo a se ambientar e se relacionar. Tem uma outra aqui muito interessante. O passado não é real. É apenas uma história que contamos a nós mesmos, que identifica, nesse sentido, as crises do Joe. E por fim, seria essa uma crítica da CJ Tudor a George Orwell? Porque na voz do Joe ele diz o seguinte: Orwell não era o tal, mas 1984 era bom. Não fingia nada, era apenas duro, assustador e brutal. Há uma crítica sobre a Revolução dos Bichos, e depois ela cita pela voz do próprio Joe essa situação aqui. Então o Joe Thorne é um cafajeste. É um típico cafajeste, aproveitador, oportunista, um cara que não se pode acreditar, que tem um amigo longínquo na cidade de Londres, que vive conversando com ele, sendo orientado por esse amigo, não faz nada certo, faz tudo completamente errado. Ele é aquilo que nós chamamos de anti-herói, e esse é o grande problema do anti-herói, quando você se apega a ele e tem nele um exemplo, digamos assim, a qual você deve torcer por ele. Tem hora que eu peço para... Tem umas situações no livro que eu peço para acontecer tudo de pior com o Joe Thorne. Esses livros que a CJ Tudor tem escrito, esse livro aqui principalmente, ele tem a cara do Stephen King. Daqueles anti-heróis ou daqueles personagens que representam, entre aspas, o bem, as coisas que irão se resolver, mas nem por isso são pessoas perfeitas. A gente fica aqui dentro de um ambiente onde tenta descobrir o que está acontecendo no sumiço dos meninos. Seria uma ação fantasmagórica, uma maldição. A cidade é uma cidade de certa forma amaldiçoada. Chegou a ela as questões da Inquisição, mortes inexplicáveis, situações bastante grotescas, heróis muito cinzas, muito questionáveis. O século XVI, o século XVII é muito bem descrito por ela, isso para tentar levantar o contexto da cidade, como ela cresceu. A cidade cresce em si mesma por conta da questão das minas, mas se você pudesse dar uma certa coloração àquilo que a CJ Tudor tenta demonstrar, é uma cidade bastante cinza, mas apesar de tudo isso, uma cidade totalmente cheia de intrigas, de surpresas. Porém, o meu senão para CJ Tudor não é um senão negativo, que ela vai se experimentando a partir de um certo amadurecimento da sua escrita e da sua forma de nos identificar e nos entregar suas obras. Ela ainda deixa algumas pontas soltas, mas essas pontas soltas não atrapalham no livro. O livro ele é muito bem amarrado se você tiver
se você tiver um carinho especial pelo que ela está escrevendo. É uma obra muito boa para ser lida no final de semana, é uma obra que vai te preencher se você gosta de livros sobre essa base de conteúdo, sobre esse tipo de romance, de thriller, diria eu melhor. É muito legal. Você vai gostar de ler o segundo livro que eu li, O Que Aconteceu de Anne. Eu tenho tido boas experiências com a C.J. Tudor. Não é para mim a melhor escritora que eu tenho em mãos. Acho uma certa distância e talvez até sob matizes diferentes, ela, por exemplo, de Agatha Christie. Mas é um livro saudável para o leitor, principalmente para quem quer começar livros de suspense, para quem quer sair desses pequenos livros e pular, por exemplo, para um It do Stephen King ou para o Luar do James Herbert, que também é um outro grande escritor. A obra deles, Visitantes da Noite, ela é mais complicada de se ler, você tem que ter paciência para ler o James Herbert, mas é um outro gênio do terror, um outro gênio do thriller. O meu próximo passo vai ser As Outras Pessoas, não para agora, obviamente, mas eu tenho observado aqui que a linha é a mesma. Vale a pena você ler, vale a pena você compreender os motivos dos quais a C.J. Tudor vai arrumar a trama e principalmente vale a pena mesmo você mergulhar nessa leitura. Eu digo a você, no inverno, o início dessa leitura, num sábado, você assentado na sua sala, tranquilinho, com o pé pro alto, sem nada para fazer, esse livro vai dar motivo para você virar à noite e fechar a leitura no outro domingo. Aliás, deixar claro para vocês, se você tiver interesse de ouvir esta obra, eu vou colocar aqui um link que é justamente a gravação de um audiobook feito pela Intrínseca via YouTube, tá certo? Gente, proponho uma leitura muito legal para final de semana. Estejam com a gente aqui, curta o nosso canal, participa conosco, dá uma força, seja nosso amigo nesse projeto de leitura. Semana que vem nós vamos falar sobre homens que fizeram cidades e cidades que transformaram homens, para o bem e para o mal, do autor brasileiro Alexandre Góes. Pessoal, curte o canal. É aqui ou é aqui? Aperta, eu acho que é aqui. Você vai me ver aqui, né? Então, aperta onde tiver o sininho, se inscreve no canal, participe com a gente. Eu quero agradecer a todos que têm incentivado a gente estar aqui. Essa é uma ação, um canal voltado à literatura e voltado a um movimento que possa provocar e instigar as pessoas a mergulhar nesse mundo. Quem lê sabe. Quem não lê, nem saber se esquecer, sabe. Guarda isso pro teu coração. Como eu sempre digo, supere-se, aprenda mais, ler é bom, virando as páginas. Estaremos falando sobre cidades que transformam homens, homens que transformam cidades. Um livro que eu vou dizer o título só na próxima resenha do brasileiro Alexandre Góes. Grande abraço, gente. Até mais.